Olá, cursistas, tudo bem? Espero que sim. Aqui a gente está encerrando a disciplina, né, com a última unidade. E aí, antes de começar, quero fazer destaque a duas coisas. A primeira, a atividade prática, ela vai exigir muito de vocês com relação a essa aula de agora e também ao material que é a aula que está em PDF, sem ser a videoaula. Isso tem validade tanto para vocês quanto para os tutores e tutoras, tá bom? Isso é fundamental. Considerando que, de repente, se vocês tiverem alguma dificuldade de elaboração, vocês podem buscar aqui, porque, a minha intenção é que talvez a gente nunca esgote na totalidade, mas que vocês compreendam da melhor maneira possível. Mas, para isso, tem que ter acesso aos dois materiais, como qualquer outra unidade, mas eu quero deixar o destaque que agora mais do que nunca, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar de dois instrumentos, tem vários instrumentos de coleta de dados. Vocês tiveram metodologia, tiveram já didáticas, disciplinas da licenciatura e a gente trabalha muito esses instrumentos de coleta de dados. Mas aqui eu preferi falar do questionário e entrevista porque são os mais comuns que utilizamos, né? E aí, no campo da pesquisa, né, existem várias formas de coleta de dados, mas as mais populares são os questionários, né, e as entrevistas. Tem uma diferença pequena entre os dois. Embora isso não seja uma camisa de força, tipo assim, tem que ser sempre dessa forma, mas algumas especificidades elas acabam sendo quase que consensual, né? Aí vamos ver aqui. O que é um questionário? Que é o que vocês vão ter que fazer, né? O questionário é um instrumento de coleta de dados que consiste em uma série de perguntas, geralmente escritas, que os respondentes devem responder. Em outras palavras, vocês vão aplicar um questionário com o professor ou professora do ensino fundamental ou do ensino médio, mas vocês não vão ajudá-los ou ajudá-las, tá bom? Isso tem que estar muito claro. Geralmente, na entrevista, a gente até ajuda, às vezes num formulário também, mas o questionário a gente não costuma ajudar que eu falo é no sentido de tirar as dúvidas do respondente, né? Ainda que, professora, mas se tiver uma pergunta mal elaborada, pode deixar lá em branco, certo? Pode ser que aconteça isso, pode ser que tenha um espaço no questionário que seja suficiente para o professor ou a professora colocar lá, né, a observação de que não entendeu, mas vocês não podem ajudar, tá bom? Isso é muito importante. Por quê, professora? Porque também isso é objeto de análise, né? Para a gente saber, para a gente compreender até que ponto esse professor ou professora ele conhece as categorias teóricas, ele tem um conhecimento de que esses dados, esse debate é trabalhado ou não. A partir disso, a gente pode até fazer algumas deduções se esse professor ou professora participa de algumas formações no que diz respeito a essa área. Por isso é que é importante a gente não ajudar. Então, por isso é que eu coloquei um questionário, tá? Lá para vocês aplicarem junto aos docentes. E aí, continuando, qual é a finalidade do questionário? Não, do questionário. Ele pode ser utilizado para obter informações sobre opiniões, atitudes, comportamentos ou características demográficas de um grupo específico de pessoas. Questionários podem ser aplicados de várias formas, incluindo presencialmente, por telefone, celular, tá? Ou internet. Coloquei telefone aqui, seria celular. Olha, aqui vocês podem fazer o seguinte, eu prefiro que vocês fiquem esperando ser respondido. Se vocês puderem imprimir sem precisar mandar e esperar lá um pouquinho, é até melhor, tá? Professora, mas não é mais fácil se professor ou professora responder por meio eletrônico? Até seria, mas eu prefiro que o professor escreva, porque naquele momento ele não vai utilizar nenhum instrumento de pesquisa para ajudá-lo, ou para ajudá-lo. Compreende o que eu estou tentando explicar para vocês? Então, se vocês puderem ficar esperando, né? Inclusive, é um questionário que tem 10 questões lá, tá? Tem 10 questionamentos. Mas só são questionamentos simples, tá? Não são complexos, não.
E pelos questionamentos, eu calculo que o professor, a professora, acho que eles não devem passar mais do que 10 minutos para responder, porque grande parte das perguntas são perguntas fechadas e vocês vão aplicar só para um professor ou professora, tá bom? Vocês não vão precisar fazer isso com mais de um. É outra coisa interessante aqui para não demandar muito, porque senão vocês vão ter que fazer estudo comparativo. E aí eu compreendo que de repente o tempo não é suficiente, porque vocês têm as outras disciplinas, mas quem for trabalhar sala de aula, estudo de caso, ou avaliação de diagnóstico, ou um produto que seja, já sabe. Se trabalhar com um universo de X sujeitos, né, já sabem que vão fazer estudo comparativo. E aí não tem para onde correr. No caso da nossa atividade, é uma atividade mais simples, vocês vão fazer só com uma pessoa, tá bom? Com um docente, e aí eu acredito que seja mais acessível, tá? Do jeito que eu coloquei lá. E aí o questionário ele pode ser aplicado. Professora, eu trabalho o dia todo, ou então tenho uma demanda muito grande em casa, né? Com filhos e filhas, ou então eu tenho uma demanda, além, principalmente as mulheres, eu tenho demanda de casa mais a faculdade, né? Porque não é porque é a distância que você não está estudando, né? E como? E às vezes eu acho até mais difícil, porque você tem que fazer, disciplinar, né, os seus horários. Eu não tenho como ir lá, tranquilo, viu? Não tem problema não. Mas tentem fazer de uma maneira que seja assim, olha, eu vou esperar, eu vou mandar aqui por WhatsApp ou então pelo seu e-mail. E, se possível, tem como me encaminhar daqui a 15 minutos, certo? Ou então, se a pessoa disser, olha, agora não dá, então tudo bem. Quando você puder, me avise. Aí eu mando, eu fico esperando e você me manda logo. Tá bom? Vamos embora combinar desse jeito. Porque é muito importante. Até esse, olha, cada detalhe desse é um detalhe que vai fazer muita diferença quando vocês forem analisar os dados, tá bom? E aí, continuando. No caso de uma entrevista, aí sim, a entrevista a gente acaba fazendo intervenção, né? Porque na entrevista a gente faz a coleta de dados falando, a gente já está lá preparando, e quem geralmente escreve somos nós, né? E quando a gente está escrevendo aqui, acaba que a gente vai anotando alguns aspectos que de repente podem ter escapado, diferentemente lá do questionário. Vocês estão percebendo por que eu não passei a entrevista? A entrevista é exatamente por conta disso. Porque nesse momento da disciplina, para esse seminário, eu prefiro que vocês tenham, digamos assim, avaliem e analisem de maneira fidedigna as palavras do respondente do questionário, né? O que está lá, certo? E aí a entrevista, ela é esse método de coleta de dados que envolve a interação direta do entrevistador com o entrevistado, né? Com o objetivo de obter informação detalhada e aprofundada. O questionário também, mas a diferença daqui é porque você, no momento que está aplicando, faz a intervenção, né? Você está anotando, você está colocando alguns aspectos que para você foi importante na fala desse professor, dessa professora, né? Então é por isso que eu optei por não colocar a entrevista, e sim questionário. Dizer assim, professora, mas para a gente não era melhor diante das demandas que nós temos? Até era, mas não se esqueçam, vocês vão aplicar para um sujeito, né? Para um indivíduo. E aí aqui tem um pequeno quadro que eu coloco a diferença entre a entrevista e o questionário, tá? Mas aqui é mesmo só para vocês terem uma ideia das diferenças essenciais, porque às vezes tem muita gente que acaba confundindo, tá bom? Só para vocês entenderem. E também para futuramente vocês já começarem a pensar no TCC de vocês. Se vocês forem trabalhar estudo de caso, se vocês forem trabalhar, por exemplo, com uma metodologia que é para poder avaliar a sala de aula, a aula, um universo de estudo, você já ficar por dentro qual que é o instrumento de coleta mais adequado na construção do seu TCC. Eu acredito que seja uma monografia, a modalidade de TCC desse projeto. Mas se não for, mesmo que seja um artigo, vai exigir de você essa, digamos, essa percepção, né, do instrumento de coleta de dados que você vai realizar. Então, por exemplo, eu vou dar até meu exemplo mesmo.
Atualmente eu estou fazendo doutorado que ele é profissional, ele não é acadêmico, a gente tem que fazer um produto, né? E o meu produto é um podcast, né? Então, o podcast eu vou ter que aplicar para um universo de estudo que são cerca de 35 alunos. Você poderia dizer, professora, só esses 35 que vão fazer uso desse podcast? Para o momento da minha tese, do meu produto, sim, porque mais de 35 alunos, para mim, vai ficar absolutamente inviável. Por quê? Porque eu vou ter que fazer o quê? Análise dos dados que eu vou aplicar para depois eu pegar e fazer elaborar meu produto, que é o podcast. Então, exige uma série de aspectos, né, que eu vou ter que levar em consideração. A autorização dos pais e mães e ou responsáveis desses alunos e alunas. Eu tenho que ter autorização também do professor de sala de aula. É por isso é que vocês estão levando aquela cartinha, lembra? Ela está aí no anexo de vocês. Então, todos esses aspectos, eles devem ser levados em consideração quando a gente vai fazer uma coleta de dados e análise, certo? Então, aqui, ó, vamos recapitular, tá bom? Primeiro, vocês vão fazer um questionário, não esqueçam disso. Professora, qual é o universo de estudo? O universo de estudo é um professor. E aí eu peço também para vocês, lembra que no período passado eu também pedi uma entrevista, se eu não estou enganada, ou foi um questionário, eu não me recordo. Se vocês puderem trabalhar com um professor diferente, melhor ainda, tá bom? Professora, com qual professor ou professora nós trabalharemos? Com ensino fundamental ou ensino médio? Vocês vão trabalhar com um professor ou de ensino fundamental ou de ensino médio, né? Em que consiste esse questionário, professora? Esse questionário ele vai consistir para vocês realizarem um possível diagnóstico, né, sobre pesquisa, ensino e extensão. É isso. Vocês vão pedir para o professor responder, são 10 quesitos. Nesses 10 quesitos que eles vão responder, aí vocês vão fazer a produção textual. Que produção textual é essa? A mesma natureza daquela anterior. Um texto pequeno, não mais do que 2 laudas, porque eu compreendo também a demanda dos tutores e tutoras, e as de vocês também. Agora, qual é a natureza do texto? É um texto analítico crítico. Professora, como é que eu vou, o que eu vou colocar nesse texto em função dessas perguntas? Lá na aula para PDF, que é a aula que tem junto com essa, está dizendo direitinho como é que vocês vão construir esse texto. Essa que é a parte principal dessa atividade prática. É isso que o tutor ou a tutora vai avaliar de vocês, tá? Esse texto ele tem que ser crítico. Aí eu boto lá o que eu entendo por criticidade, por análise e criticidade da natureza do texto de vocês. Está lá no outro material referente a essa unidade, tá? Professora, qual é o tamanho da fonte? Eu peço uma fonte 12 times, espaço simples, porque vai ser um texto pequeno, tá bom? Mas eu preciso que vocês analisem de maneira crítica, vocês não vão descrever, né? Vocês não vão dizer, a primeira questão está dizendo isso, não. Estou pedindo isso lá porque isso é evidente, né? O que eu peço para vocês é fazer uma análise, né? Então, o item número 1, o item número 2, o professor respondeu dessa forma, compreende-se isso, deduz, eu posso fazer a dedução daquilo, de acordo com o autor A, B ou C, isso é um indício daquilo outro. Isso é que é fazer análise e discussão de resultados. Vocês não vão descrever, o questionário ele é evidente por si só quando ele já está respondido. Agora, fazer uma análise dele é outra coisa. E aí, no outro material, eu peço para vocês fazerem isso. Eu peço não, eu digo como é que vocês vão construir esse texto. Tá? Então, o questionário ele tem perguntas que vão fazer com que o respondente, né, o professor ou a professora, vai fazer com que vocês verifiquem o que é laboratório. Geralmente, em escola pública, não tem um laboratório de ensino fundamental, geralmente. Mas eu não estou aí no município polo de vocês, né? Então, o questionário ele fala de pesquisa, ele fala de ensino, que é o que o professor trabalha em sala de aula, e ele fala de extensão. O que é extensão? Como é que esses conteúdos eles podem ser trabalhados fora de sala de aula, né?
o que de repente vocês podem, digamos, sugerir para aquela fragilidade daquele quesito que o professor respondeu, que o professor disse que ele tem dificuldade, quais são as sugestões? Ah, poderia fazer implementação de laboratório, mas vocês sabem como é que isso é realizado nas escolas? Isso é debatido na comunidade? Professores e professoras, como é que eles se reúnem? Será que vocês têm conhecimento disso? Como é feito pelo setor, pelo segmento de ensino das escolas, da escola que você vai lá realizar e fazer o levantamento de sua pesquisa? Isso é muito importante, tá bom? Então, mesmo com alguma dúvida, mas volto a destacar, tanto essa videoaula quanto o outro material referente a essa unidade de ensino, eles são fundamentais para vocês construírem a atividade prática de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada aqui pela atenção de vocês. Pode me chamar, até por WhatsApp vocês podem me chamar, tá bom? Eu não me importo. Se eu não responder logo, eu posso responder depois. Respondo por mensagens lá no ambiente virtual acadêmico, correto é a gente trabalhar lá na sala, mas eu também respondo por e-mail, eu também respondo por WhatsApp. Fiquem muito à vontade que eu estou aqui que é para ajudar vocês, tá? Tanto tutores e tutoras e, sobretudo, vocês cursistas, tá bom? Um forte abraço, fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau.